salvação e vida eterna. Seja o Senhor agora te abençoando, provendo na tua vida, determinando a bênção e o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus possa prover na tua vida e te abençoar poderosamente. Estaremos orando agora, orando, abençoando a sua vida, orando em favor de Deus nos livrar dessa pandemia, desse vírus maldito, para que o Espírito Santo possa fortalecer o povo dele, para que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós. Nós vamos orar, Deus vai agir. Deus vai derramar da glória de Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a oração agora, nos reconciliando com Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, transgressões, iniquidades, enfim, de todo o mal que há em nós, para que Deus possa tirar o nosso pecado e encher-nos da graça e do poder do Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, ó Pai, nesse exato momento, pedindo e suplicando a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia, o perdão, Senhor meu Deus, para os nossos pecados. Pai, tira os nossos pecados, ó Deus. Sim, meu Deus, no nome de Jesus, fortaleça-nos espiritualmente. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo. Perdoa, Senhor Deus, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor Deus, as nossas faltas, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas iniquidades, nossos pecados, os maus pensamentos, as más imaginações, ó Pai, que tem permeado continuamente em nossas mentes. Pai, perdoa-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E seja, Pai, o Teu Espírito Santo com todos nós. Assim te adoramos e glorificamos. Exaltamos o Teu nome, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja determinado a bênção e o Teu milagre, a Tua presença sobre nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, que Deus possa te abençoar poderosamente. E você já possa estar aí, buscando a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Você possa ser um missionário nessa obra, compartilhando em nome de Jesus Cristo, para alcançarmos mais vidas para o Senhor, pelo poder da palavra, que seja determinado a bênção e o poder do Espírito Santo em todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que assim seja, para a glória e honra do nome do Senhor. Vou ler a palavra de Deus aqui em Êxodo capítulo 28, no versículo 1, onde estaremos falando quem são os servos de Deus. São os servos de Deus. O que é realmente ser um servo de Deus? Vamos estar hoje trabalhando essa palavra, buscando o entendimento e o conhecimento do Senhor e a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 28, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. E falarás também a todos os homens hábeis que enchem do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Graças a Deus. Quem são os servos do Senhor? Que Deus assim possa nos encher de sabedoria, do conhecimento da palavra, para entendermos realmente quem são os servos de Deus. Muitos se anunciam como servos de Deus, outros se anunciam como profetas e tanta coisa, mas quem é realmente o servo de Deus? Quem são os servos de Deus? Quais as pessoas se encaixam como servos de Deus? Então, irmãos, primeira coisa, Deus mesmo nos chama e não homens. Lá em Êxodo capítulo 28, versículo 1, que eu li aqui agora, é muito claro. Deus, ele simplesmente chamou Arão e seus filhos para oficiarem como sacerdotes e mandou fazer vestes santas para Arão, que seria realmente o sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 4, diz assim o seguinte: ninguém toma, pois, esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Olha só o conceito do escritor aos Hebreus, dentro da situação. Ninguém toma para si honra, ninguém toma para si mesmo honra, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ou seja, é Deus quem os capacita. Então, ninguém toma para si uma honra sem ser chamado por Deus. Ninguém se autodenomina chamado por Deus. Muitos aí surgem e se autodenominam como profetas, outros se autodenominam como sacerdotes ou como apóstolos. A onda agora é apóstolos, antes era bispo, agora já virou apóstolos. Outros se autodenominam como profetas.
E às vezes você vê o testemunho da pessoa não condiz com aquilo que a Bíblia exige de um sacerdote, de um profeta ou até mesmo de um apóstolo. Mesmo que a era apostólica, irmãos, foi só os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então terminou ali os apóstolos, não tem denominação bíblica para apóstolo. Então você tem que ter cuidado com essa situação, com o agir de Deus, para Deus tocar no seu coração. Se você é chamado, fica tranquilo. Deus vai te criar situações para você colocar você dentro do chamado dele. Dentro do chamado dele. Então, quando Deus chama, Deus capacita. Lá em Isaías, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz o seguinte, no versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e diz, eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você observar, primeiro Deus trabalhou na mente de Isaías, perdoando o pecado dele, tirando a iniquidade dele. Perdoando o pecado, tirando a iniquidade. Então, houve um trabalhar de Deus na vida dele. Então, aí ele simplesmente reportou, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, foi grande o agir de Deus na vida dele. Isaías não se denominou como profeta. Ele foi chamado para ser profeta, preparado para ser profeta. Então, se você tem uma chamada de Deus, não precisa de você ficar contando aos quatro cantos do mundo, não. Você pode ter certeza que o Deus que te chamou, que trabalha no seu coração, ele criará situações para te honrar dentro desse padrão. Então, quando Deus faz, ele é Senhor para agir, ele é Senhor para determinar. Então, que o Espírito de Deus possa ser na tua vida, te abençoar poderosamente. Outra coisa, se você simplesmente, Deus, quando você é chamado, primeira coisa, Deus lhe dá a missão. Deus te dá uma missão quando você é chamado. Não existe você fazer por querer. Quando Deus chama, ele já prepara a missão. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que tu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei, eu te constituí profeta das nações. Olha só, a missão que Deus fez para ele. Então, antes que formou no ventre materno, Deus estava conhecendo ele. Deus, antes que ele saiu do ventre materno, Deus consagrou ele e constituiu como profeta das nações. E se observarmos dentro da palavra de Deus, em Mateus capítulo 28, no versículo 19, há um comissionamento, uma chamada, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele simplesmente, quando ele te chama, ele te dá uma missão. Não precisa você preocupar e querer se criar uma missão para você. Não, ele cria situações, ele determina a bênção, ele traz a situação para você fazer. Se você está obedecendo, fica quieto. Ele vai agir, ele vai criar circunstância e para você fazer entender a sua missão, ele vai estar te capacitando a cada dia mais dentro dessa missão. Fica tranquilo. E o Espírito Santo, irmãos, é que ele envia. É ele quem envia as pessoas. Se você tem uma obra, ele vai te enviar. Lá em Atos capítulo 13, irmãos, versículo 2 e 4. No versículo 2 diz aqui, ó, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. No versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, irmãos, simplesmente aquele que é servo de Deus, ele é chamado pelo Espírito Santo, ele é enviado pelo Espírito Santo. E veja só a condição que o Espírito Santo separou aqueles homens, servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles eram servos, eles estavam no jejum, consagrando as suas vidas ao Senhor, na oração, no jejum, na humildade. Não se autoproclamaram, nem auto se denominaram profeta ou missionário, nada. Eles estavam servindo ao Senhor jejuando. Então seja servo de Deus, humilde na igreja, na casa do Senhor. Vá para o jejum, para a oração. O Espírito Santo, assim como fez com Barnabé e com Saulo, separado para a obra que os tinha chamado, ele faz comigo e com você. Então não adianta querer sair correndo para os quatro cantos. É no jejum, na oração, que você se apresenta como servo. E é no jejum, na oração, que o Senhor te separa para a obra que ele tem na sua vida. Se você observar que eles, pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia
Deus tinha uma obra e dali navegaram para Chipre, fazendo ali a vontade de Deus, proclamando a glória de Deus. Então, irmãos, quem é servo de Deus, irmãos, ele sempre tem uma mensagem maravilhosa a compartilhar. Ele sempre vai estar fazendo aí a obra de Deus, sempre buscando a presença do Senhor. Então, se você observar, tem sempre o agir de Deus na nossa vida. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4, diz aqui a palavra do Senhor: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Pelo contrário, visto que fomos aprovados, ou seja, para ser aprovado, eles sofreram. Eles passaram necessidades, passaram aflições de espírito, angústia, mas estavam ali de joelho dobrado, buscando a presença de Deus. Para você ser aprovado, tem que ser fiel, tem que suportar as aflições, tem que passar pelas humilhações, tem que respeitar seus líderes, aqueles que Deus colocou acima de você para te abençoar. E simplesmente, olha só, fomos aprovados por Deus, a ponto de Deus nos confiar o Evangelho. Então, para pregar o Evangelho, irmãos, você tem que ter a confiança de Deus na sua vida. Por quê? Você se apresentou como servo aprovado, no jejum e na oração, na submissão, na obediência, na humildade. Aí sim, falamos não para agradar homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, irmãos, tenha cuidado, que a palavra de Deus é perfeita. O servo, irmãos, ele vive de acordo com a palavra do Senhor, e a palavra os domina. A palavra de Deus os domina, porque simplesmente são os embaixadores de Cristo. Se a palavra de Deus te domina, irmãos, você está sendo como um embaixador, você vai levar a palavra que você foi determinado. Então, simplesmente, olha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha só, o embaixador, ele traz as leis do país, representando o seu presidente, representando o seu país em terra estranha. Nós estamos representando Deus Celestial Todo-Poderoso no mundo que jaz no maligno, no pecado. Então, irmãos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Não é no seu nome, não é no meu nome, não é noutra coisa, é em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, ou seja, Deus vai nos usar. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, arrependa dos seus pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, viva uma vida de obediência à palavra, de fidelidade, Deus vai te abençoar. Então, servos de Deus, irmãos, eles são considerados também ministros de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, conhecedores dos mistérios de Deus, aquele que vai trazer a glória de Deus para a sua vida quando você crê. Então, abra o seu coração e creia. Quem é servo do Senhor, como diz aqui, eles são dispenseiros dos mistérios de Deus. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, irmãos, dispenseiro de Deus. E também ora por todos, diz o apóstolo Paulo. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de Deus. Não a minha palavra, o meu desejo ou o que eu acho. A palavra de Deus. Para com intrepidez, com ousadia, com sabedoria, com fé, fazer conhecido o mistério do Evangelho. E o mistério do Evangelho é a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem, irmãos. Tem pessoas que se autoproclamam como chamados de Deus. Se você é chamado, não precisa se preocupar. Deus vai te conduzir em todas as fases para você fazer a obra de Deus naturalmente. Deus vai te chamar, te preparar, te capacitar e te enviar. O que você deve fazer? Estar orando e jejuando conforme Barnabé e Saulo estavam fazendo. E aí o Espírito Santo os comissionou e os separou. Então que essa palavra seja no seu coração. Vai para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra, para a obediência. E aí sim, Deus vai te usar como um verdadeiro servo de honra. Porque muitos têm sido servos de desonra para o Evangelho, desonra para a igreja e para o próprio nome da pessoa. Seja firme, seja fiel e creia poderosamente. Vamos orar agora em favor de Deus nos livrar dessa pandemia, desse mal. Vamos fazer uma corrente de oração. Deus vai agir em nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus eterno, soberano, em nome de Jesus, clamamos por tua graça, por teu poder e misericórdia. Manifesta, meu Deus, o agir do Senhor e pelo poder do Espírito Santo, como diz a tua palavra, pela autoridade que o Senhor nos deu no nome de Jesus, Pai, para pisar toda a sorte do inimigo, sim, meu Deus, para destruir as obras do mal, para expulsar os demônios, curar os enfermos. Nós decretamos, ó Pai, a destruição total desse vírus, ó Pai, a destruição, a aniquilação total dessa pandemia, e que haja, Senhor, meu Deus, a bênção e o milagre sobre a vida de cada um, Pai. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, nós decretamos, ó Deus, a cura e o milagre nessa vida agora, Pai, de qualquer que seja a enfermidade. Eu decreto a sua cura, o milagre de Deus na tua vida e a sua bênção e a saúde perfeita. Em nome de Jesus, receba agora esse milagre, essa presença do Senhor sobre ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens, conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Então creia, obedeça e receba Jesus na sua vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Acesse também TV Pentecostes no YouTube, se inscreva lá e tem também as pregações da palavra do Senhor também no canal da igreja, no nosso canal. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolação de Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre e todos os dias, em amém, Senhor. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.